Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez juntos e unidos para continuarmos o nosso estudo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E hoje será o término do nosso estudo sobre o Concílio de Jerusalém e as suas decisões e iniciaremos então o nosso estudo bíblico sobre a segunda viagem missionária. Então, desde já, eu quero saudar a você, meu irmão, minha irmã, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sempre presente em sua vida e também sobre todos que fazem parte da sua família. O texto para o nosso estudo bíblico nesta noite se encontra em Atos capítulo 15, do versículo 30 ao 35. Nós temos então o desfecho final daquilo que foi decidido no concílio em Jerusalém, e do versículo 36 ao 41 temos então o início da segunda viagem missionária. Então hoje o texto que será lido para o nosso estudo bíblico se encontra em Atos capítulo 15, do versículo 30 até o 41. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Meus queridos irmãos e irmãs, conforme o texto que foi lido nesta noite para o nosso estudo bíblico, vemos aqui do versículo 30 até o versículo 35, que Judas e Silas tinham então em suas mãos uma carta, uma epístola, referente à decisão do concílio em Jerusalém. Este concílio ele foi realizado unicamente para tratar de uma questão. E a questão era se os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, se eles deveriam ser circuncidados e obedecer às leis de Moisés. Muitos judeus queriam que isso fosse realizado sobre os gentios, mas esse não era o entendimento dos apóstolos. Nós vemos então que os gentios precisavam ser batizados e não circuncidados para começar então a fazer parte da igreja conforme os ensinamentos dos apóstolos. Mas os judeus não pensavam assim. Por isso então que houve o concílio de Jerusalém, conforme vemos em Atos capítulo 15, do versículo 1 até o 29. E
algumas semanas atrás nós estudamos exatamente essa questão, essa discussão entre os apóstolos com os judeus e principalmente com os fariseus. Nós vemos aqui que Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele fez questão de registrar a aceitação nas igrejas e também por parte dos líderes religiosos das igrejas, esta decisão que foi tomada no Concílio de Jerusalém, conforme vemos no versículo 31. Portanto, Judas e Silas, eles eram respeitados como profetas. Por isso, eles enfatizaram a decisão do concílio perante as igrejas de Antioquia, Cilícia e Galácia. Se voltarmos lá no capítulo 15, no versículo 1, o concílio de Jerusalém ele foi convocado exatamente porque a igreja de Antioquia levantou essa questão. Por isso, então, que foi decidido reunir, então, os líderes religiosos para debater referente a este assunto. Mas voltando aqui do versículo 30 ao 35, qual foi a notícia que Judas e Silas estavam levando, então, para essas igrejas? A notícia era que os gentios que haviam se convertido, então, ao cristianismo, seriam aceitos como cristãos na igreja. E eles não deveriam serem circuncidados e observarem a lei de Moisés. E aqui eu quero deixar claro uma coisa muito interessante. Por que os concílios aconteciam naquele tempo? Os concílios, eles existiam para que certos assuntos doutrinários eles fossem debatidos e discutidos com a presença dos líderes religiosos, para que houvesse então um acordo, segundo as Sagradas Escrituras, para o melhor andamento nas igrejas. O que deve prevalecer sempre é a paz e principalmente a união na vida da igreja. Por isso que quando era levantado então uma questão, uma indagação, muitos concílios eram realizados para que chegassem a uma decisão e que a decisão do mesmo então seria informada então para as igrejas. Uma coisa que nos chama a atenção é que os ensinos dos apóstolos, eles devem prevalecer na vida da igreja. Por quê? Porque eles aprenderam de Jesus. Portanto, tudo aquilo que eles ensinavam não era através deles mesmos. Eles simplesmente estavam transmitindo os ensinamentos que eles ouviram e aprenderam do próprio Jesus para aqueles que iam se convertendo ao cristianismo e também para todas as igrejas. Agora, vemos do versículo 36 ao 41, o início, então, da segunda viagem missionária. E qual era, então, o intuito da segunda viagem missionária? Isto vemos aqui no versículo 36. Nós vemos que Paulo, ele queria ver como as igrejas estavam, ou seja, como estavam aqueles que tinham recebido a palavra de Deus em sua primeira viagem missionária. Esta segunda viagem missionária, ela pegou aí em torno dos anos 50 e 51 da nossa era cristã. Nós temos também que antes de começar então
esta segunda viagem missionária aconteceu uma separação entre Paulo e Barnabé. Vemos aqui então que antes da carta chegar às igrejas da Cilícia e Galácia, Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele fez questão de contar a triste história da separação de Paulo e Barnabé. Algo aqui que nos chama a atenção, Lucas poderia ter deixado isto de lado, mas não. Ele fez questão de mencionar o porquê aconteceu a separação entre Paulo e Barnabé, sendo que os dois juntos realizaram a primeira viagem missionária. E eles passaram por muitas coisas juntos, mas agora aqui, na segunda viagem missionária, a princípio, eles estariam novamente juntos, mas aconteceu uma situação entre eles que eles se separaram. E aqui é algo também que eu quero destacar, a Bíblia não esconde absolutamente nada. Conforme eu disse, Lucas poderia ter deixado de mencionar isso, mas ele fez questão de registrar. Vemos aqui que Paulo, ele queria ver como estavam então as igrejas por onde ele tinha passado, ou seja, como estavam os territórios por onde ele tinha anunciado a palavra de Deus. Notamos aqui que a iniciativa da segunda viagem missionária foi de Paulo. Esta viagem acabou em Atos capítulo 18, no versículo 22. Portanto, nós vamos estudar aí a segunda viagem missionária em várias partes. Mas, voltando aqui para o texto, nós vemos que Barnabé, ele concordou em fazer esta segunda viagem missionária com Paulo, mas ele queria levar João Marcos, que era o seu primo, e ele pediu então para que Paulo lhe desse uma segunda chance, mas Paulo não concordou. E aqui foi exatamente o ponto crucial para que eles então se separassem. Se voltarmos lá em Atos capítulo 13, no versículo 13, João Marcos, ele decidiu de acompanhar Paulo e Barnabé. E não sabemos o motivo, mas na primeira viagem missionária, João Marcos estava com Paulo e Barnabé e de repente, do nada, ele abandonou. Vemos aqui que isto incomodou o apóstolo Paulo. Por isso que ele não concordou que João Marcos, os acompanhassem novamente. Lucas aqui, autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele não fez questão de registrar o conteúdo da discussão entre Paulo e Barnabé. Mas, conforme vemos no versículo 39, a discussão foi terrível. Diz no versículo 39 que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. E vemos aqui que ambos acabaram indo para lados diferentes. Barnabé, ele foi com João, conhecido como Marcos, como eu já disse, autor do Evangelho de Marcos, para Chipre. E Paulo, ele decidiu ir com Silas para a Síria e Cilícia, que hoje pertence à atual Turquia, para ver como estavam as igrejas, conforme ele desejava. Vemos aqui que Paulo, ele conhecia estas regiões, pois elas ficavam perto da sua terra natal, que era Tarso.
E Paulo pregou durante 10 anos nestas regiões. Aqui nós vemos que esta discussão que aconteceu entre Paulo e Barnabé, eles se separaram, mas ao mesmo tempo ambos tinham em mente continuarem a semear a palavra de Deus, como também ver como estavam aqueles que tinham recebido a palavra de Deus na primeira viagem missionária. Então hoje eu paro por aqui. Na próxima quarta-feira eu retornarei com a parte 2 do nosso estudo sobre a segunda viagem missionária. Vamos orar. Senhor, obrigado porque é muito bom nos reunirmos e estarmos aqui e juntos aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Obrigado a Deus por esse momento de estudo bíblico diante da Tua palavra. Que todas as vezes, ó Pai, que pararmos para ouvir e estudar a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco e que venhamos aprender cada detalhe de tantos acontecimentos que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Venha abençoar a cada irmão, a cada irmã que participou deste momento, desse estudo bíblico na Palavra de Deus. E pedimos mais uma vez, ó Deus, guarda cada um de nós de todo o mal e também aqueles que fazem parte da nossa família. Permita, Pai, que estejamos juntos e reunidos na próxima quarta-feira para estudarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos, agradecemos e pedimos o perdão por todos os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, até a próxima quarta-feira.